Olá, profissionais da estética, eu sou a Tatiane Brigalante, esteticista e cosmetóloga, e agora vou apresentar com exclusividade para vocês um programa que literalmente se chama Bumbum Turbinado, uma ciclotermia eletrodinâmica com ênfase para pernas e glúteos, que promovem ali o efeito lifting e a detoxificação. Então vamos lá. Primeiro, antes de começar todo esse programa de tratamento diferenciado, vamos rever e relembrar alguns conceitos da área de atuação, a nossa anatomia da área glútea. Então o glúteo, basicamente, ele é composto por duas estruturas. Uma estrutura de gordura, que vai ficar bem envolta ali na superfície, mais na camada, na tela subcutânea da pele, e também as estruturas musculares, que é o que vai dar todo o corpo da região, né? Moldar a área. Então, a definição dessas estruturas dependem de fatores importantes que envolvem a atividade física, uma alimentação equilibrada e, claro, o uso de cosmetologia avançada para que a gente promova o tratamento e a terapia exclusiva na região. Então, vamos lá. Como eu disse, nós vamos mapear toda a região glútea em algumas estruturas fundamentais. A porção mais externa, que envolve pele, tem por composição a área de tecido adiposo. E nessa região nós temos ali uma morfologia que pode mudar de acordo com todos esses fatores externos. Então, prática de atividade física ou mesmo ausência da atividade, a alimentação, a conduta, se esse cliente usa ou não produtos específicos para esse local, se tem a prática de realizar protocolos, tratamentos efetivos para aquela região. Abaixo dessa tela subcutânea, nós vamos encontrar toda a estrutura muscular. Dessa estrutura muscular, nós temos 3 músculos que realmente envolvem toda a região, que são glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. E de acordo também com o meio de atividade que a gente exerce na região, eles podem ter tônus o suficiente para trazer todo aquele contorno, ou até a hipotonia, que é uma das queixas mais importantes e que com certeza surgem aí nos seus espaços estéticos, porque são queixas de milhares de clientes. E abaixo de toda essa carga muscular, nós temos todo o arcabouço ósseo. E a gente não pode esquecer que a estrutura muscular, ela depende de fatores importantes da conexão do osso em relação ao tendão e em relação à própria musculatura. Então, independente dos ativos que eu utilizo, das técnicas eletroestéticas que a gente vai incorporar nesse programa de tratamento, é de extrema importância que o seu cliente complemente com uma alimentação adequada e prática de atividade constante. Vamos lá. Diante de todo o cenário das principais disfunções estéticas, o que mais incomoda, né, o cliente nessas áreas específicas de pernas e a área do bumbum, a região glútea, sem dúvida alguma, está envolvido com o processo de HLDG, a temida celulite e outros fatores que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro, celulite, né? Então, quando a gente fala de celulite, a famosa hidrolipodistrofia ginoide, a gente não pode esquecer que por baixo ali, em toda a cadeia metabólica desse tecido, nós temos fases variadas que vão trazendo todo esse cenário de declínios estruturais e que na superfície demonstram ali aquele processo de congestão, aquele processo inflamatório e que tanto incomoda, dependendo do grau evolutivo, ao toque a cliente sente dor, sente desconforto. Ao toque, na minha avaliação, a gente vai identificar que é uma área fria, porque a vascularização ali naquele local normalmente está bem comprometida e também os excessos dos líquidos, né? Então, a retenção hídrica, todo aquele edema que pode vir acompanhado com essas disfunções. Acompanhando na imagem, então, a gente observa
A gente começa com uma primeira fase, que é onde há o comprometimento principal da circulação, tanto da circulação sanguínea quanto da circulação linfática. E aí esse tecido vai acompanhando ali, por conta dessa êxtase venosa e linfática, alterações como edema, como o tecido mais frio, como eu disse, a área, até a coloração da região pode se mostrar um pouco mais acinzentada. Por quê? Ali eu tenho uma área hipóxia, uma área com baixa carga de oxigênio e de nutrientes para aquele tecido. Acompanhando todas essas características de declínio, então a gente tem até uma área que fica de coloração alterada justamente por conta desses declínios estruturais. Seguindo aqui, além da êxtase circulatória global, que pode estar cometida nesse tecido, nós temos ainda a fase exudativa. Nesse momento, nessa fase mais evolutiva do problema, começam a ter os comprometimentos, principalmente das estruturas que englobam toda a cadeia de células. Então, toda a ação ali de estrutura intercelular, o gel que intermeia as nossas células, ácido hialurônico, as glicoproteínas estruturais e também as tramas de colágeno e elastina, começam a ter uma pequena mudança morfológica. E todo essa dificuldade, esse declínio, começa a entrar numa congestão em abundância para o local. E é por isso que é tão desafiador tratar áreas que tenham ali o comprometimento do quadro celulítico. Por quê? Normalmente, o tecido, o nível de permeação local, ele fica afetado, a pele tem dificuldade de permeação. Então, durante a nossa fase tratamento, o programa de tratamento, nós teremos etapas fundamentais que visam, através de ativos e de ação, de manipulação ativa, permear, dar condutas maiores de permeação de todos os ativos que virão posteriormente. Então, a fase esfoliação, a decapagem de esfoliação que nós vamos provocar nos tecidos, será fundamental para que ele receba todas as demais etapas da cosmetologia. Dando sequência, então, saindo dessa fase exudativa, nós partimos para a fase edema. Aquela fase que tem muito a ver com a ação circulatória, a êxtase circulatória. Ao toque, principalmente nas avaliações frente ao seu cliente, você vai observar que tem muita água retida na região, fazendo o teste de digito, pressão, palpação, é possível identificar que o tecido forme aquelas elevações que estão comprometendo todo o ramo circulatório que está abaixo da pele. E, por fim, é a fase mais crítica, nós temos aí a quarta e última fase, que é quando eu tenho carga de toxicidade sobre os tecidos e a famosa esclerose dos fibroblastos, das tramas de colágeno e elastina, que é o que traz aquele visual clínico dos furinhos, os temidos furinhos da celulite, uma vez que essas tramas retraem a pele e ali fica todo aquele conglomerado tanto de inflamação quanto de congestão e mais a aparência inestética que tanto incomoda os nossos clientes. Então, de acordo com a minha avaliação, eu vou conseguir identificar mais ou menos em que estágio indicativo está o problema do meu cliente e qual é o grau evolutivo dessa celulite. Saindo do ramo celulite e indo para um outro problema que também é bem comum e que tanto incomoda os nossos clientes, falamos da hipotonia. Hipo, de ausência ou baixa, e tonia vem de tônus. Então, todos os aspectos que estão relacionados à flacidez. E aqui eu posso ter dois tipos de flacidez. Uma que está coligada com a região, com a âncora de estrutura muscular. Então, quanto mais ali o meu cliente tem uma vida mais sedentária, não faz práticas de atividade física, principalmente de perfil, de atividades que vão compor melhoria da musculatura,
exercícios que agrupem ali, que gerem o estímulo nessa região, a gente vai ficando com uma fadiga nessa cadeia muscular. E o músculo que deveria ter a sua capacidade de contração, relaxamento e ainda de ação estrutural, ele começa a perder e começa a entrar num processo de queda, de flacidez. Hoje já é possível, no ramo da estética, que a gente construa através de práticas ali de produtos, mais equipamentos específicos, melhorar essa capacidade de tônus. Mas atenção, para que a gente gere uma hipertrofia nessa área, é super importante a prática de atividade física, não tem como fugir. Então, quando eu quero definição, o complemento dos exercícios físicos mais o uso de ativos e uma vida equilibrada é a fórmula ideal para que a gente realmente tenha um corpo harmônico, né? Uma satisfação frente aos resultados corporais. O outro problema que envolve também flacidez, mas aí ela não está coligada muito à musculatura, e sim a tecido. É o que vem acompanhando o fator idade, a maturação em relação à idade cronológica, mas também que está coligada a processos, né, a causas naturais como alimentação desequilibrada, alterações hormonais, então principalmente, né, nós mulheres, nas fases de mudanças bruscas de hormônios, é muito comum, menopausa, durante a gestação, ali até no ato, por exemplo, da lactação, ou mesmo na fase menstrual, né, no período menstrual, é muito comum que há uma variação, principalmente na capacidade de tônus de tecido. Então, é interessante até dizer que quando a gente vai fazer uma avaliação ali clinicamente no meu cliente, na minha cliente, identificar se ela está em período menstrual ou pré-menstrual, porque isso pode trazer indicadores completamente distorcidos em relação a um dia que ela não estivesse nesse período, nessa fase, justamente por conta das alterações dos hormônios. E aí, para fechar, além de tudo, a terapia multidisciplinar, que a gente vai conjugar todas essas orientações e essas informações para o nosso cliente com um plano de tratamento assertivo, através de ativos e de técnicas complementares que vão tratar a pele, qualidade de pele. Então, aqui, a nossa proposta dentro desse plano de tratamento do bumbum turbinado é entregar ação anticelulite, ação estrutural para firmeza de pele e também para a melhoria da qualidade do tecido, trazendo nutrição, hidratação, incorporando ali uma pele harmônica, uma pele em equilíbrio. Dando sequência, vamos então conhecer todo o planograma dessa seleção de produtos que já a professora Thaís Freitas vai mostrar para vocês com exclusividade, para que você possa levar toda essa alta performance em tratamento corporal. Então, lembra que eu falei da importância de gerar uma decapagem sobre o tecido, melhorar toda aquela cadeia esfoliativa. Lembra que peles que compõem alterações estruturais têm dificuldade de permeação, dificuldade de receber ativos. Então, a gente inicia com um processo esfoliativo bem acentuado na área do problema, nas áreas mais críticas, e para isso nós vamos usar o nosso Body Redux Gel Esfoliante Complex Reduce. Queria dar um destaque para você que está aí assistindo a esse programa inédito, a dificuldade que a gente tem na remoção de uma esfoliação, física principalmente, né? Esse esfoliante, gente, ele tem uma capacidade emulsionável. Então, eu faço toda a minha ação esfoliativa, os grânulos dele são compostos por sulfato de magnésio, o que já garante uma ação desinfiltrante gigantesca. E aí, eu venho com um meio aquoso,
justamente para solubilizar. É isso mesmo, toda aquela granulometria derrete e aí fica só aquela emulsão que eu vou massageando e no máximo tiro somente o excesso. Então fiz toda essa ação esfoliativa. Outro ponto de importância é fazer a asepsia desse tecido. Então, assim como na pele do rosto, que a gente precisa limpar, que a gente precisa incrementar ali aquele preparo, no corporal não é diferente. Então, nas áreas de tratamento, a nossa sugestão é que você utilize o Body Redux, a nossa loção oxigenante corporal. Essa loção, além de ter uma ação importante de asepsia com o peróxido de hidrogênio, ela conta ainda com o chá verde e mais o gengibre, ativos estimulantes de ação termogênica, que eu vou preparar aquela pele no início do protocolo, ou seja, já nessas 2 etapas de preparação, eu entrego ativos que vão modulando todas aquelas estruturas que estão ali declinantes e com alterações importantes. Fiz esse primeiro passo, daqui a pouquinho vocês vão conferir tudo isso na prática. E aí uma sugestão para homogeneizar, para solubilizar esse nosso esfoliante é uma água termal que foi desenvolvida para aplicar na região do corpo. A nossa água termal Zero Flash, que compõe uma formulação 100% de água termal, então riquíssima em oligoelementos, em sais minerais, que vão compor nutrientes para aquele local. E ainda silício orgânico com uma alta carga firmadora, mais os fosfolipídios que vão ter uma intercomunicação bem bacana para os tecidos, Fel Slim com atividade anticelulite e esse complexo mineral que vai contribuir para essa comunicação celular acontecer com mais eficiência. Dando sequência, a gente vai trabalhar agora com a primeira ação eletroestética que vai compor esse programa de tratamento. E para me ajudar nessa conduta do equipamento, que já já vocês vão conferir, nós vamos trabalhar um meio de condução, que é um gel condutor de ação lipolítica e também firmante. Então, nós temos aqui o nosso sistema Lipaut, ele vem com ativos que vão atuar em carga lipolítica, em ação desinfiltrante e ainda estruturar firmeza, incorporar tônus para aquele tecido. Passamos uma camada fina e aí a gente vem com uma proposta em destaque para esse programa de tratamento, que é um circuito eletrodinâmico que eu vou proporcionar em ciclotermia no tecido. O que é a ciclotermia? Com esse equipamento lipodistrophe e 2 ponteiras que podem trabalhar de forma simultânea, eu vou primeiro ofertar um aquecimento naquele tecido para trazer bastante essa carga de rubifaciência na pele, ativar aquela circulação que está com bastante dificuldade, melhorar as comunicações ali linfáticas da região. Então, eu gero aquecimento com esse equipamento, composto de todo aquele gel já enriquecido de ativos. E aí vai ter um outro momento desse programa de tratamento que nós vamos resfriar toda aquela área, proporcionando múltiplos benefícios. Vale lembrar, então, que esse equipamento ele tem algumas modulações da temperatura. Então, no aspecto calor, ele emite para o tecido de 35 a 55 graus em variações ali para aquecer. Enquanto que no frio, nós vamos trabalhar uma média de redução de 20 graus até 5 graus. Eu queria dar um destaque aqui, uma dica importante, que essas emissões de temperatura são as temperaturas que a ponteira do equipamento consegue emitir, consegue gerar ali de calor para o meio. Porém, para o tecido, quando eu aplico isso no tecido do meu cliente, a gente não pode esquecer que existem variáveis. Então, quais são essas variáveis? Espessura de pele, grau de hidratação, tecido adiposo, afinal o tecido adiposo é um isolante térmico,
tá? Então, a nossa ideia, quando eu faço a emissão do equipamento, eu vou aquecer, vou resfriar, mas nem sempre, ou nunca quase, eu vou chegar exatamente nessas temperaturas. Até porque uma emissão frente a tecido de 55 graus, direto sobre a pele, queimaria o meu cliente. Então, no corpo, né, organicamente falando, essa ponteira vai modular os tecidos numa variação aí do quente, em torno de 38, 39 graus, que é a variação que uma radiofrequência, por exemplo, hoje oferta, e no frio, essa medição aí em torno de 10, 15 graus ou até menos que isso, dependendo da área de atuação. Então, essa emissão que o equipamento manda é justamente para que a gente possa entregar o máximo de calor e de frio que o meu tecido já vai suportar e o suficiente para que essa metabolização aconteça. Partindo do calor, vamos massagear. Então, aquecemos bem o local, massageamos, e aí a técnica de massagem vai compreender a proposta do tratamento. Então, quero trabalhar uma ação mais firmadora. Então, posso trabalhar com técnicas manuais que visam essa ação mais de lifting, essa ação mais estruturante. Meu perfil aqui é trabalhar drenagem, porque o cliente tem um edema muito significativo, uma celulite muito avançada. Então, faça a drenagem nesse momento. Meu problema, meu foco é gordura. Então, bora para a modeladora. Vamos modelar essa região e ativar todo esse sistema. E, para isso, uma das nossas sugestões nesse programa, como nosso objetivo, vai ser trabalhar o lifting de glúteos. Nesse momento, eu vou usar o creme de massagem da linha Body Redux, Zero Flash, o creme firmador. E aqui, além das minhas mãos, nós vamos contar com uma cosmetologia gigantesca de ativos que vão proporcionar esse efeito firmador. Então, nós temos o DMAI com uma ação aí de até 10 horas de liberação e mais diversos ativos que vão contribuir com essa firmeza para o local, esse aumento de tônus que a área tanto precisa. Dando sequência, depois que eu fizer a minha atuação firmadora, eu volto com o nosso sistema Lipout, aquele gel de contato, e nesse momento a gente entra com a ciclotermia no modo frio. Então, aqui eu vou baixar a temperatura do meu cliente, da área do tratamento, para que o próprio organismo faça essa conversão de temperatura. E com isso, como o nosso corpo foi feito para manter o equilíbrio, ele começa a ativar a cascata de homeostasia. Nessa cascata de homeostasia, para a gente ter esse equilíbrio, é onde eu tenho consumo calórico, é onde eu tenho retração das fibras, é onde eu tenho aumento de tônus. Então, ali a gente vai trabalhar na prática, vocês vão conferir com mais detalhes, esse resfriamento. E para que o meu cliente saia dali com uma área ainda resfriada, a gente vai trabalhar uma finalização oclusiva do nosso gel redutor crioterápico, Ice Max. Nessa composição eu tenho ativos de perfil criogênico. Então eu tenho a cânfora, a ação mentolada, além dos ativos lipolíticos e firmadores que vão complementar e gerar uma oclusão de benefícios sobre todo o tratamento, né? Aqui o nosso programa de tratamento, que já já você vai conferir o passo a passo com a nossa professora Thaís Freitas. Então, ela vai fazer na prática, na íntegra aqui para você conhecer. Vale lembrar que a nossa sugestão de tratamento é em torno aí de 2 sessões por semana, numa totalização de 10 sessões. E como sempre, a gente precisa de uma complementação constante para que os resultados sejam ainda potencializados e otimizados. Nós vamos fazer uma composição, uma combinação,
tópica e depois oral. Então, a tópica, nós vamos ter o Body Redux Firmescence. Ele é um programa de tratamento tópico que também vai com toda a cadeia de ativos, como a ação do DMAI de 10 horas de liberação, mais os ativos estruturados para firmar e para ajudar ainda mais esse aumento de tônus tecidual. Vale lembrar, gente, na sua avaliação, observa que se o que a cliente tem é ausência de tônus ou sobra de pele. Porque se for sobra de pele, não tem jeito, é intervenção cirúrgica. Então, dando um exemplo, a minha cliente fez bariátrica, teve um emagrecimento brusco, sobrou pele. Para esse caso, tem que fazer a remoção dessa pele que está em excesso, e aí esse programa de tratamento bumbum turbinado entraria como uma complementação e uma manutenção. Para fechar o nosso campo aí, home care, um produto maravilhoso para que a gente possa suplementar organicamente e modular as estruturas intrínsecas, é o nosso Nutramicolagen Peel. Uma suplementação em pó, que a minha cliente vai diluir em água, que pode ser diluída em suco, chá, ou até mesmo fazer ali uma combinação com iogurte. Faço essa suplementação diariamente porque ela tem colágeno verisol. Colágeno verisol, gente, é um dos colágenos que na atualidade cosmética, ele está como o bioestimulador de colágeno mais ampliado que se existe. Justamente para que a gente possa recrutar isso para a pele e aí com isso trazer todo o equilíbrio de sustentação, de melhoria dessa qualidade. Além do Nutramicolagen Peel ter o colágeno verisol, ele ainda conta com um arsenal de ativos como vitamina C, ácido hialurônico, a ação do ácido fólico, que vai trazer uma estrutura de nutrição, de aumento da capacidade ali de hidratação dos tecidos e melhorar todo o visual de qualidade de pele, além das disfunções inestéticas como celulite, flacidez. Então, incorpora ali organicamente para que visualmente o tecido receba ali todos os resultados, né, em região. E falando de resultado, temos aqui uma das nossas terapias desse tratamento do bumbum turbinado. Ali foram 3 sessões nessa cliente, com toda essa complementação, tanto de produtos profissionais quanto home care, e fechando um resultado na íntegra, gente, ali imediato, de um lado do glúteo sem tratamento e do outro com tratamento, o que você já consegue entregar de imediato nessa visualização para o seu cliente no primeiro dia que ele vem receber este plano de tratamento. Mas lembrando que para que esse tornear da região glútea continue, é extremamente importante que a cliente faça essa complementação, tanto de atividade física, quanto de alimentação balanceada e mais as utilizações dos produtos home care. Fica aqui o meu agradecimento às nossas redes sociais e eu passo a palavra agora para que você confira na prática, com a professora Thaís Freitas, todo esse plano de tratamento. Muito obrigada, Tatiane. Você, como sempre, dá um show de muito conteúdo. E todo o conteúdo deve e vai agora ser selado com a nossa parte prática. Como muito bem pontuado, a gente tem que sempre preparar a região. Como que nós vamos iniciar isso? Com a nossa POX, loção oxigenada higienizante, que é ela quem vai começar o preparo dessa devida região. Eu posso aplicar diretamente, mas até para não ter o efeito de desconforto, eu aplico primeiro na minha mão e depois eu removo a umidade com a gaze. Agora, já com a região pré-higienizada, né, com a nossa loção POX, eu vou entrar com a parte de esfoliação, que é o produto que traz toda aquela redução do extrato córneo, melhorando, assim, a região que vai ser tratada, absorção de toda a nossa cosmetologia de alto nível. Eu vou esfoliar a região
Já aproveitando para fazer massagens ativadoras, para que tudo que a gente deposite nessa região tenha um melhor e maior aproveitamento. Pensando que eu quero um lifting desse glúteo, eu já vou fazer massagens ascendentes. Já basta a gravidade colaborando para que tudo desça. Então, eu vou trazer toda a minha força, toda a minha tração para cima. Para emulsionar, a gente vai entrar com a nossa água termal da linha Zero Flash. Também, primeiramente, posiciono na minha mão. E aí eu vou emulsionar. Percebam que ele faz um creminho, ele já começa até a demonstrar uma coloração diferenciada. Todo o nosso sulfato de magnésio vai ser assim, dissolvido e extremamente aproveitado, trazendo uma descongestão para o local, corroborando assim para a sua detoxificação. Movimentos sempre ascendentes, para que eu possa trazer um lifting, trazendo o nosso querido e desejado bumbum turbinado. Agora, eu vou entrar com a estrela do produto, nosso equipamento, mas para isso é importante a gente depositar sempre um gel de condução, e o gel eleito foi o nosso gel corporal condutor Sistema Lipaut, que já tem uma série de conteúdos, uma série de ativos que vai entregar, assim, uma ação lipolítica, redutora, muito importante para essa terapia. É importante lembrar que a camada a ser depositada não pode ser muito espessa, pois ele vai entrar aqui como um meio de condução, de deslize, para que isso não prejudique o meu equipamento, que eu vou agora com toda a atenção, com todo o carinho, demonstrar a vocês. Fiz a minha primeira camada e vou ligar aqui o equipamento. Então, primeiramente, eu vou trazer aqui. Esse é o nosso equipamento Lipodystrophy, que faz a ciclotermia de forma simultânea. Para iniciar a terapêutica, é importante a gente ligá-lo no botãozinho verde. Esse som, este ruído que apresenta, significa que ele está no modo on. E agora a gente vai selecionar a temperatura. Os botões vermelhos significam que estão aquecendo a região dourada. Os botões azuis significam que estão resfriando a região prateada. Como que eu indico que essa região está ligada? Quando eu aperto play, que automaticamente liga o entorno, este anel brilhante, no aquecimento vermelho e no resfriamento, um anel brilhante azul. Anteriormente, eu já vou ter selecionado a temperatura. Aqui a gente colocou 55 graus. E aqui, 5 graus. Reforçando a informação que a Tati passou a vocês, que a temperatura do visor simboliza a temperatura que a superfície do equipamento alcança. Pensando que existe a dissipação do calor e várias outras questões que podem diferenciar a temperatura, é importante, primeiramente, esperar aquecer a manopla e fazendo movimentos mais lentos, para que eu consiga, assim, manter uma temperatura ideal, que, como já dito, chega no aquecimento em torno de 38, 39 graus e no resfriamento uma média de 10 graus, 15 graus, de acordo também com a ação desejada. Feito toda essa introdução, eu vou selecionar primeiramente somente o lado quente para estimular o aquecimento do local, fazendo movimentos, como dito, lentos, sempre validando se está tudo bem, se está tudo ok, porque cada um tem um sensorial, tem um limiar de aquecimento. Vou realizar toda essa movimentação de lifting, dando assim uma suplementação bem interessante para a região. Ele é bem gostosinho de aplicar, de receber. Feita todas essas manobras, vamos entrar, então, com a questão do massagear, que é onde eu vou aplicar o eleito dessa terapêutica, é o creme de massagem firmador da nossa linha Zero Flash. Voltando àquela afirmação de que eu preciso sempre fazer movimentos ascendentes. Então, eu posso pegar até a região aqui da coxa,
Poderia fazer uma drenagem, como bem sugerido pela Tati, mas aqui eu já sei que a queixa da minha modelo é dar um up nesse glúteo, dar uma turbinada, deixar ele mais empinadinho. Então, eu vou realizar as manobras, posso fazer manobras mais ritmadas, com um punho um pouco mais fechado, fazendo assim uma modelagem dessa região, estimulando assim a diferenciação dos tecidos, uma firmeza ainda maior, colaborando com a permeação da nossa cosmetologia de alta tecnologia. Posso realizar toda a massagem. Eu vou retornar com o meu sistema Lipout, lembrando que deve ser uma quantidade ajustada, para não prejudicar a questão térmica. E agora é a hora que elas sentem um pouquinho mais de frio. Mas é a questão, tudo por um bem maior, né? Tudo por um bumbum mais turbinado. Volto com o meu equipamento, já dando play na parte fria, ele já estava programado a 5 graus. Então, ele vai fazer o resfriamento. E agora eu venho com a ação da ciclotermia. Pensando que eu estava com a região extremamente aquecida, eu venho com estímulo térmico de resfriamento, de crioterapia, para que ele sofra, assim, um estímulo metabólico, um estímulo de tônus nessa região, trazendo, assim, movimentos sempre ascendentes. E é importante repassar em algumas regiões específicas para que eu consiga não ter a perda da temperatura que eu preciso e garantir um efeito desejado. Lembrando que a gente precisa passar em toda a região glútea. Posso repetir os movimentos, até que eu sinta a superfície da região com uma temperatura menor do que até a minha própria mão. Aqui a gente está usando luva, né, tá, por conta da biossegurança, e eu ainda assim consigo sentir a região mais gelada. Realizada toda a terapêutica do equipamento, eu vou finalizar o procedimento com o nosso gel crioterápico, que é ele que vai manter essa ação de resfriamento, até por conta de sua tecnologia, que a gente tem ação 3 vezes criolipólise-like. Então, ele é muito mais do que um crioterápico. Ele traz um resfriamento bem importante para a região. Esse a gente já não massageia, eu vou aplicar de forma ascendente também. E depositar, e a cliente vai ficar com ele na região por uma média de 3 a 4 horas, sem nenhum malefício para a região. Perfeito? Lembrando também de fazer todas as orientações do uso domiciliar, que aqui a gente elegeu como o nosso Collagen Peel, o Nutrami, e também o nosso Firmescence, que é o creme que ela vai aplicar em toda a região, podendo também estender a todas as regiões que ela julgue necessário, que tenha queixa de flacidez. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui. Obrigada por sempre e até a próxima.